Olá! Voltamos à programação normal. Tava com É, saudade de estar acompanhada. eu também estava com saudade de estar aqui, gente. Deu certo. Certo. Vamos lá. Por este encontro, da página 173 a 195. Nessa temporada mais ariana possível, com fogo saindo por todos os lados, com muitas mortes, com muitas coisas rolando. Eu tô rindo de nervoso, gente. Eu Olha, também. eu vou te contar, vou te contar. E aí, óbvio, né, que aí, tipo, várias coisas do livro abraçando, inclusive muitas coisas que a Kelly a gente tava conversando, assim, tava trocando ideia nesses últimos tempos, assim, nesses últimos dias. É, muita coisa veio aqui pra mim, tipo, abarcando tudo isso. Então, vamos lá. Quer começar, amiga? Trazer Olha, aí? eu tô meio perdida, assim, então só se eu for juntando muita coisa. Eu só queria Uhum. confirmar, porque assim, eu tenho duas versões do livro, e uma que eu tava lendo, que foi a que eu li, era um título, mas nessa aqui que tá grifado, o tema do capítulo é o milagre que proporcionou essas coisas. É isso mesmo? Uhum. No outro, na outra versão é outro tema, mas eu vi que falou mais ou menos a mesma coisa, entendeu? Só pra eu ter certeza que eu vou falar que tá dentro do tema. Sim, tem isso, né? Tem versões diferentes. É, mas sim, é esse aí mesmo. O milagre proporcionou. Aqui tá essas bênçãos. É. Ah, tá. Então, tá vendo? Olha aí. É detalhezinho, sim. Não, porque É, realmente esse livro sempre me deixou confuso com essas duas versões, gente, me desculpa. sim, não, imagina. É. Bom, se você Olha, quiser também que eu comece e você vá emendando então com o que você grifou. pode ser, porque tá tudo muito solto, mas eu já tenho mais ou menos tipo, porque eu peguei uma base central, assim, né, dessas páginas. Boa. Não, tá bom. Então vamos lá. Da 173, que eu anotei, é que ele começa ali falando sobre que justamente quem são as pessoas, né, os seres ali que possuem o capital e que organizaram o poder disso. E aí ele vai falar, né, que esse capital não é só dinheiro, mas é esse grupo de homens diversos, inteligentes e super organizados de diferentes nichos, pioneiros que abrem caminhos e cuidam de inúmeros detalhes essenciais ao progresso humano. E aí, tipo, eu trouxe essa parte porque é exatamente isso que você está falando há muito tempo. E quando a gente bate nessa tecla, né? A gente tá falando muito, a gente tá usando bastante esse arquétipo, vamos dizer assim, mas a sabedoria da colmeia, a coisa da mulher ambiciosa, quando ela sai ali do pequeno ego mesmo. Então, é muito por esse lugar aqui, né? E aí até já vou trazer outra coisa que eu não tenho resposta, porque eu ainda não sei, mas que para mim também tem a ver com isso, que é aquela coisa do se seu negócio depende de só você para tudo, não é um negócio. Não tem respostas de como fazer, efetuar tudo isso, mas vejo que tem muito a ver com isso aqui, que é uma coisa que o livro traz muito também o tempo todo, que é essa coisa de ter as pessoas certas em volta das coisas grandiosas que querem ser feitas. Então, assim, não é algo, não vou dizer assim, simples, simplório. Não sei, não tenho respostas certas de como chegar de fato a esse lugar, assim. O que eu sinto na experiência pessoal, o que eu vejo é como se ele estivesse sendo construído, assim. Tipo, eu vou vendo à minha volta que isso naturalmente começa a se formar, sabe? Assim, começou com coisas simples no sentido de conhecer pessoas diversas e aí é isso, assim, às vezes, tipo, nossa, fulano vai me ajudar, ou, tipo, tô atendendo alguém que o trabalho de fulano vai ajudar esse alguém, e aí isso acaba enriquecendo ambas as pessoas. Coisinhas assim, que eu acho que é meio que o básico ali, mas isso também precisa crescer e se nortear, assim. Que aí é isso, assim, ainda não cheguei nesse lugar, não sei, assim, o como que é, porque eu imagino quase que um processo na minha cabeça, assim, não precisa ser desse jeito misterioso, mas na minha cabeça parece quase um processo secreto iniciático, a gente vai formar um pequeno clã que ninguém vai saber de nada, e lá a gente vai trocar coisas grandiosas sobre
poder, a ambição e as coisas e como que a gente vai chegar, sabe? Eu não sei, assim, de verdade, tipo, é a sensação que me vem na cabeça. A gente tocou aqui? Ai, sim, peraí. Então, assim, eu não sei, sabe? É sempre a minha sensação. Uhum. Mas, oi, Sol, bem-vindo. Mas, assim, quando a gente volta, né? Voltando ali para o primordial, dito isso, é que é muito interessante, né? Pensar que para se atingir grandes riquezas, para realmente crescer dessa maneira, a gente está ali juntado num clã de pessoas que são pioneiras no que elas fazem, porque elas têm uma cabeça de que querem vencer e abrir caminhos de fato. E aí, não tem, de novo, é isso, assim, não tem como a gente falar sobre isso se a gente justamente não abrir mão, assim, da ganância, que é a pequenez de pequenos desejos mesmo. E aí era disso que a gente estava falando. Então, a mulher, quando ela não tem a ambição que ela precisa justamente para abrir caminhos, para pensar em inovação, para pensar em coisas grandes, assim, humanamente falando, em todas nós, em toda a gestão financeira, em todas as coisas, ela vai ficar orbitando em torno de, é isso, assim, desejos muito de boa, só pode ficar com a câmera fechada, de desejos que são muito pequenos ali dessa psique que realmente não amadureceu. Quando a gente tá falando, assim, da gente aqui, quando a gente tá falando dessa psique que não amadureceu, geralmente a psique que ainda quer justamente salvar homem, pensar em como vai se modificar, o que, que ela precisa curar dentro dela, precisa fazer para ser aceita, para ser amada, para dar um jeito, para não ser traída, para fazer assim, para fazer assado. Ai, sendo que a gente sabe que isso, de novo, é uma grandíssima cilada que não adianta absolutamente nada, tipo, é um buraco muito mais fundo. E aí, quando a gente decide que, quer saber, eu vou crescer, tenho ambições aí para acontecer, é isso aí, eu não. E aí, tipo, a nossa postura no mundo se torna um jogo e um ato político, e não um eterno. Eu preciso me curar disso aqui. Né? E aí a cura acaba acontecendo normalmente porque a vida vai te exigindo que de repente você mude posturas, e aí isso vai. Entende que a cura ela começa a vir daí, né? Mas não mais dessa pequenezinha do eu vou me curar para conseguir isso aqui. Eu vou me curar porque eu preciso ser amada aqui nessa coisinha, né? E assim vai. Então, isso cresce, né? Então, de novo, essa ambição faz a gente elaborar melhor esse eros também, a gente não cair em estados profundos de corrupção mesmo, né? Que é ser levado pela dor, pura e simplesmente. E aí entra um dos processos, ele fala muito nesses trechos sobre a coragem, a gente ainda vai falar mais pra frente, mas uma das coragens primordiais é saber que uma mulher ambiciosa vai cutucar muito profundamente, realmente, a ferida, assim, primordial, principalmente do masculino, assim, principalmente dos caras que não querem crescer, que é o que mais tem, que é o que mais acontece, é o que mais tem. Isso vai ser muito, muito, muito cutucado mesmo. E aí é respirar fundo e falar, gente, é isso aí. Vai fazer o quê? Né? Vai fazer o quê? Porque, de novo, se a gente fica também na nossa pequenez, a gente corrobora também com a ignorância e o mal do outro. Então é muito justo que a gente cresça, né? Porque senão realmente vai dar muito ruim. E aí outra coisa que eu coloquei aqui também é que é muito doido, porque essa pequenez incentiva também as pequenas coisas que vão ao oposto do que é essa união aqui, porque a pequenez do preciso salvar homens e preciso tal coisa incentiva justamente o que, inclusive, que a gente tá cansado de saber, competição feminina, a coisa de ficar ali, essas invezinhas picuinhas e assim vai, porque tá num estado de muito, é isso assim, pequenez mesmo, assim, eu vou falar como miséria mesmo, espiritual e etc. E aí, se a gente fica ali nesse estado de competir, a gente não tá justamente unindo, assim, as mãos e fazendo um negócio crescer, como ele diz aqui, sabe? Dessa galera que se une e faz as coisas acontecerem profundamente. Então, assim, de novo, sair da pequenez, ter olhar, até que se eu tô nesse lugar, uma mulher que é grande, tá ali fazendo grandes, vai parecer uma grande ameaça para mim. Então, não. Entende? Aí a gente fica assim nesse território nocivo assim de devastação, que a gente não sai no lugar, não sai do lugar e ainda fica orbitando em torno daquilo que está aqui para nos destruir, que é esse sistemazinho mesmo. E destruir, inclusive, os homens, porque um homem que não cresce está em processo de autodestruição, e a gente está lá corroborando com isso. Então, assim,
cresçam e ambicionem mesmo, sabe? Porque é isso que vai fazer as coisas se moverem profundamente, falando assim, mesmo. Essas foram minhas primeiras anotações. Trazer alguma coisa? Sim, concordo muito. Vou trazer em cima do que você trouxe, combinado também. Sobre isso que ele falou, né? Sobre ter esse capital de pessoas, é muito importante, inclusive, para quem pensa negócio, né? Porque assim, no início, você pode pensar, eu preciso criar alguma coisa, ter alguma coisa, vender alguma coisa, prestar o meu serviço, porque eu preciso ter para mim, né? Uma coisa que eu falo muito. Não ignore o degrau da sobrevivência, porque se você pular esse degrau, você não faz mais nada na sua vida. Só que, claro, vai chegar um momento ali que você está crescendo, que você precisa crescer, que você vai crescer, porque as coisas elas tendem ao crescimento, né? E não à regressão. Então, se você não começar esse processo de vou, vai fazer, aquilo vai se tornar muito caótico. Então, tá. Aí você vai ter que começar a pensar negócio, que é a proposta do livro, né? Por isso a gente fala muito de ambição, porque para pensar negócio, você tem que ter ambição, porque senão você sempre vai ser o quiosque da esquina, sabe? Você sempre vai ser a pessoa do seu trabalho que atende, que agenda, que vende, que precifica, que faz o design. Então, assim, quando você pensa negócio, você vai ter que começar a pensar no capital de pessoas ao seu redor. E aí tem uma coisa que eu compartilhei com o Marcelo um dia desses e trago aqui para vocês, uma frase do Tony Robbins, né, que ele fala que o negócios é um jogo espiritual. E aí, quando entra esse processo do é um jogo espiritual, é muito bom para quem tem dificuldade, tem crença em pensar jogo material, ou pensar que é um processo de aquisição de dinheiro, ou aquisição de patrimônio, porque algumas pessoas têm uma limitação muito grande, né, de pensar dessa forma. Então, se você começar a pensar em termos espirituais, que você tá ali com seu negócio, com seu produto, com seu serviço, para dar mais, para dar trabalho para outras pessoas, para servir as outras pessoas, para auxiliar as outras pessoas, para dar uma qualidade de vida diferente, né? Já que o seu produto ele é de um jeito X, o seu serviço é de um jeito Y. Quando você começa a pensar de uma forma mais ampla mesmo, mais grande, sabe, grandiosa sobre o que você faz, aí você vai entender que não vai dar para crescer sozinho. Porque se é um jogo espiritual e é um processo comunitário, de elevação comunitária, de abrir caminhos comunitários, eu vou precisar das pessoas, porque elas precisam de mim. E não para eu entregar algo melhor, né? Eu preciso de outras pessoas que sejam boas naquilo que eu não sou. E aí entra um ponto importante, vocês não precisam ser bons em tudo, sabe? Às vezes a gente pensa um negócio, claro que você vai passar por todas as etapas, né? Você vai ser o recepcionista e também a pessoa das vendas e a pessoa do marketing, a pessoa do storytelling, a pessoa da legenda e a pessoa de qualquer coisa. Você vai fazer isso, e isso é muito bom, gente, como experiência, mas realmente não se cresce sozinho. E aí é onde entra o que a Marcela falou. Esse negócio de ter um capital de pessoas, ou seja, ter pessoas perto de mim, onde eu troco genuinamente, não por interesse, conhecimentos, onde eu posso ofertar o conhecimento da minha área para ajudar essa pessoa, e ela, para mim, e não se limitem somente a pensar isso no sentido de, se eu trabalho com vendas, eu vou precisar ter um amigo do marketing, um amigo que é bom com tráfego. Não, gente. A pessoa que é boa em engenharia, ela vai te trazer uma visão de mundo tão magnífica que você vai fazer conexão de ideias. Isso é uma coisa que a gente ou pouco fala, ou as pessoas não buscam tanto para saber que a sinapse que a gente faz é baseada em todo tipo de conhecimento que você tem. Então, naqueles momentos difíceis da sua vida, que você está no fundo do poço, que de repente você está num faturamento muito baixo no mês, qualquer coisa que você imaginar, problema com filho, problema com família, você vai ser capaz de criar saídas diferentes, ideias de saídas diferentes, se você tiver conhecimento diferente. Sabe, se você tiver ali um acúmulo de percepções sobre a vida diferente. Vocês veem que a gente não consegue ver uma saída quando você só tem você tem uma visão de mundo limitada, entende? Você só sabe do que você vive ali do seu mundinho. Tipo, Marcela, eu trabalho aqui em casa como cartomante, tenho uma filha, eu mesmo cuido, levo ela pra escola, trago, não tenho marido, então eu não sei nada de relacionamento, aí também não tenho amigos que tenham. Ai, sabe? A pessoa que ela é muito limitada na vida, né, em termos relacionais, ela vai ser limitada na hora de que ela precisa pensar uma coisa diferente. Gente, isso é um fato, vocês não precisam ir muito longe. Então, quanto mais pessoas você conhece, que vai trazer uma visão de mundo para vocês diferente, a partir do que elas fazem de melhor, sabe? Tipo, a Marcela é perfumista, assim, exímia. Então, quando eu entro na imersão da Marcela, que ela traz uma visão de mundo a partir da perfumaria, gente, eu entendo
totalmente diferente como lidar com as minhas emoções, como eu posso me reorganizar emocionalmente. Você vê que não é sobre exatamente o perfume, se eu quero, não quero, se eu vou fazer, se eu não vou, se eu tô afim. Gente, é assim, expansão. Então, pensar o capital de pessoas ao seu redor, pensar o quanto de gente rica, e rica de conhecimento, sabe? Rica no que faz, eu tenho ao meu redor. Para que quando eu tenha momentos ali no meu negócio, no meu crescimento, no jeito que vocês estão lidando com a finança de vocês, e você precisar de uma saída, você precisar de um ajuste, você precisar de uma ajuda, você tenha com quem conversar. Porque nem sempre a pessoa que vai te ajudar a lidar com um problema com o seu pai, de repente ali com a pintura da sua loja, é a pessoa da pintura, entende? Às vezes é a pessoa que sabe de uma outra coisa. E então pensar capital assim como algo que realmente vai fazer o seu negócio prosperar, não porque essas pessoas elas vão sempre estar ali como mão de obra para você, como serviços que você deve contratar, mas sim em termos relacionais mesmo, sabe? Eu preciso ter essa comunidade, relações ricas e pessoas que são excelentes. E aí é onde a gente entra com critério, né? Pessoas excelentes no que elas fazem, sabe? Pessoas que, assim como você, estão com um propósito mesmo, assim, cara, eu me formei nisso, eu gosto disso. Ou, ao menos, se a pessoa não ama, ela é dedicada, ela é estudiosa naquilo, ela é entendedora daquilo. Isso é importante. E aí, já conectando com outra coisa que o Marcelo falou, foi esse medo de enriquecer, né? Essa dificuldade de enriquecer. E ela falou sobre a pequenez e tudo mais, e a gente conversando, esse ponto eu achei, assim, magnífico para trazer para cá, que é quando você pensa relacionamento amoroso, quando você pensa relacionamento de pais e filhos, relacionamento de construção de família, só é possível se a mente da pessoa não for limitada em termos relacionais. Porque se eu não consigo me relacionar com pessoas e aí crescer junto com elas e para elas, entende? E também auxiliar com que elas cresçam junto e para mim, porque vai ser uma troca. Então, de qualquer forma, se o outro está crescendo, a gente vai trocar ali a prosperidade do outro, sabe? Aquele fluxo vai me ajudar a crescer mais. Se a pessoa ela não consegue pensar e ela fica naquela linha do que a Marcela disse, de pensar só o que serve ao seu próprio mundo, entende? Então, ela citou competitividade, por exemplo. Então, eu vou ficar aqui me preocupando se o meu marido vai me trair, o que, que eu tenho que performar para que isso não aconteça, e minha lingerie, e sabe, as minhas habilidades sexuais, ou, eu tô preocupada na competição do trabalho, não é que ser a melhor. Se eu pensar só em termos de alimentar o meu próprio mundo, porque eu não quero ser traída, eu quero ser vista, eu quero ser amada, eu quero, a gente nunca vai conseguir chegar nesse local do negócio crescer, entende? Ou da sua vida crescer. Porque você ainda está pensando em termos de estou nutrindo e segurando o meu mundo. Só o meu. Você não vai conseguir pensar em termos maiores, que é, será que eu não posso crescer para contratar alguém no futuro? Para atender mais pessoas, entende? Então, em termos de crescimento no trabalho, é você conseguir abarcar mais pessoas, tanto com quem você vai atender, o seu público final, quanto as pessoas que vão trabalhar para você, entende? Então, você vai poder ajudar famílias a partir disso. Você vai poder gerar renda para muita gente. E se você for muito foda, você ainda vai ensinar essas pessoas a chegar no seu nível. Então, assim, você vai gerar ali muito mais caminhos, como a gente está falando. Então, se a pessoa ela não consegue, na vida dela, pensar em termos de mais gente, ela não vai enriquecer. Entende? Porque se eu penso só em mim, é porque eu preciso me sentir bonita, porque eu quero ser bonita pra chamar atenção lá no barzinho que eu vou, para conseguir um flerte, para conseguir um relacionamento, aí dentro do relacionamento eu preciso me sentir uma grande gostosa, então eu tenho que fazer isso e aquilo. Eu nunca vou conseguir pensar como que eu posso crescer para além do meu mundo. Então vai chegar ali num teto, gente, sabe? Você já tem tudo que você quer, sabe? Você tem dinheiro para ir no salão, na academia, e isso, para suprir a sua necessidade, sabe? Para eu suprir a minha necessidade de ser vista, amada, respeitada, blá, 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 cada um com as suas. Então, se vocês querem, de fato, pensar em enriquecimento e de encontro ao enriquecimento, terão que sair do próprio mundo, terão que sair do próprio limite, do próprio ego. Então, quando ele diz tem um capital de pessoas, eu traduziria tem um capital relacional, sabe? Saibam pensar para além de você. Então, quando o meu negócio dá certo, o meu atendimento, o meu produto, ou quando ele dá errado, não posso pensar só no que eu quero e eu gosto, entende? Quando, como a gente já conversou, quando nós não estamos bem, quando a gente está num dia, enfim, ruim, eu não posso pensar, eu estou ruim e aí eu vou desistir de tudo hoje porque minha vida tá uma merda.
Eu tenho que pensar na pessoa que vai receber atendimento. Então, mesmo que de repente não dê para você fazer no dia por N questões, mas pensar o seu cliente final e pensar relações mesmo, é você mandar uma mensagem, é você falar, é você explicar, é você respeitar a humanidade do outro, sabe? Então, aí, esse negócio de negócios, de dinheiro, e riqueza e crescer, sai desse paradigma limitante mesmo, sabe? De é só meu negócio, eu tenho que trabalhar aqui fortemente, porque eu tenho que ter meu dinheiro no final do dia para pagar minhas contas. E aí, quem sabe a gente vai entrar num local mais prazeroso, sabe? É tão bom ouvir da minha cliente lá no final de semana que ela amou a leitura dela, que sabe que ela se sentiu muito bem de ouvir aquela mensagem, que o perfume foi importante para ela em determinado momento. É tão bom, você começa a parar de pensar, tipo, caraca, R$ 300 na minha conta, e começa a pensar, tipo, como é bom a sensação de eu estou fazendo algo muito útil, porque a gente ainda vai pensar a utilidade em alguma instância do nosso ego. E tudo bem também, né? Até a gente se resolver com essa integração. Mas realmente a gente pensar maior, porque se não pensar maior, não cresce. Porque daí você vai pensar, eu só quero um negócio com X faturamento por mês, que aí minha vida tá boa. E aí essa pessoa, ela nunca vai pensar que quer contratar alguém no futuro, ela nunca vai pensar que tem que estudar mais, que ela pode ser um profissional diferente, sabe? Ela nunca vai pensar, não, eu só quero chegar nesse valor aqui. E aí, pensamento que é limitante vai te trazer limitação, pura e simples, até porque o capítulo ele vai falar, né, do que está no seu subconsciente, que é o que vai gerar ali para sua vida, né? O que vai trazer para sua vida, o que está nas suas crenças, né? Então, se você pensar de forma limitada, eu sinto muito, seu negócio tem um teto, seu caminho de sucesso para aqui em algum lugar, e dali para frente você não consegue. Uhum. É isso. Nossa, é isso. A gente podia encerrar a chamada aqui. Acabar e todo mundo ir embora. É tudo isso. Foi muito maravilhoso. Ai, amiga, perfeita, sério. Muito, 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 muito maravilhoso. Dava muito te ouvir. Parece que eu tinha chegado num lugar limitante, pelo menos nessa leitura, assim, nesse momento de estar pensando negócio muito com negócio. E aí você me lembrou do. É relação também, é relação. É verdade, é relação, pelo amor de Deus. É muito sobre isso mesmo, profundamente falando. Muito importante você falar também, né, do aspecto de não pular etapas. Eu acho que isso é imprescindível mesmo. Esse degrau de realmente eu ganhar o dinheiro para si, pagar suas contas, etc. Gente, realmente, é isso. É importante para que a gente chegue nesse lugar, e aí achei muito interessante quando você falou, né, no pensar negócio, porque é literalmente pensar um ecossistema. Então, se você está pensando no ecossistema, você está pensando a natureza, né? E é o que a gente profundamente quer. Então, muito, 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 muito lindo, assim, muito precioso mesmo sua fala. Esse caminho o caminho do não fechar caminhos. A gente fala e bate muito nessa tecla mesmo, né? De tipo, não se feche numa única e pequena bolha, sabe? Eu tava até lembrando que uma das minhas grandes melhores amigas que foi a pessoa de que, tipo, eu dei uma crescidinha na infância, tá? A gente foi por caminhos completamente diferentes. Eu fui por um caminho muito espiritualizado, etc. E ela é extremamente cética, tecnologia e tudo mais. E ela é a pessoa que mais me dá uns insights muito grandiosos da vida, assim. Eu sei que quando eu já tô com uma questão, eu falo, cara, eu vou falar com a Miriam. Eu vou lá, vou falar com ela. Que ela solta um trem, assim, que foi, tipo, a coisa mais espiritualizada que eu poderia ouvir na minha vida, sabe? Eu fico chocada, assim. E aí eu lembro até uma vez que eu tava nessa coisa de como que eu vou colocar meu negócio no mundo, babá, babá. Aí também ela só falou assim, você não acha que você já, assim, é isso, assim, espiritual demais? Não tá faltando tecnologia? Não tá faltando as coisas? E ela, tipo, é verdade, você tá certa. E aí ela me levou num evento, assim, num hub em Goiânia, que era só de mulheres e tecnologia, e mulheres na liderança, e mulheres empreendendo. E aí, tipo, é isso, assim, mesmo que era um negócio que supostamente não tem nada a ver com os meus, eu achei incrível. É isso, assim, foi tipo, é isso, sim, é muito, muito legal, assim, pensei até nos aspectos estelares mesmo, sabe? Tipo, mulheres na tecnologia, assim, me veio uma coisa bem ET também, assim, então, tudo ligado, assim. Então, é isso mesmo, assim, eu acho que isso é muito maravilhoso, muito imprescindível, né? Ouvir homens, bem, ouvir homens que estão aí em outras carreiras também totalmente diferentes, homens de negócios, sabe assim, não é isso, não fechar realmente as portas para nada. Então, esse aspecto relacional que você disse, eu acho que é realmente é por aí mesmo, assim, é muito, 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 muito profundamente por aí. E aí, para complementar, e aí acaba essa página, ele traz ali no finzinho da página
ele diz que, em poucas palavras, os capitalistas é isso que a gente está falando, tá? Que ele diz que são esses homens que se organizaram dessa maneira. São o cérebro da civilização, pois fornecem o tecido de que consiste toda a educação, esclarecimento, progresso humano. Dinheiro sem cérebro é sempre perigoso. Usado de modo correto é o elemento essencial mais importante da civilização. Eu fiz porque aí já pensando um pouquinho também em outros aspectos que para mim é além e é importante se dizer que sim, dinheiro sem cérebro é extremamente perigoso e cérebro sem coração e compaixão é extremamente perigoso também, para mim, Marcela. Então, o que acontece? Para mim, às vezes, ainda por mais que eu consiga fazer, mas eu penso muito na galera, às vezes, que chega nesse livro, ainda é isso, na parte ainda muito espiritual, e aí vai ver ele falando, às vezes, umas coisas, defendendo umas coisas que vai falar, ai, não quero nem saber disso aqui, não gostei. Tá defendendo estadunidense, tá falando um monte de coisa errada, não quero nem saber. Então, tipo, eu penso muito nessa galera, entendeu? Principalmente quando a gente tá lendo ali. E, tipo, logo nessas partes, por exemplo, ele vai fazer muito isso. Então, gente, vamos respirar fundo, dar as mãos, calma. De Concordo. novo. Assim, de novo, sabe? Então, justamente. Sim. Tem isso, né? Tem esse lado. Mas é isso que a gente tá fazendo aqui. A gente não tá falando justamente, né, de não fechar o ciclo, né? De vamos dar uma expandida, vamos ir para o lugar que também desconforta a gente, pra gente até entender o que eles estão falando sobre isso aí. O que é esse troço aí? O que é esse negócio? E aí a gente pode trazer também a nossa maneira. A gente pode só não trazer nada também. Mas como tá, a gente tá aqui falando. Sim, sim. Normal. É super preconceito mesmo, total. Concordo, senti isso no meu coração também, assim, muitas vezes, às vezes ainda sinto lendo, mas é isso, sabe? Tipo, é uma grande piada cósmica, então vamos dar risada e vamos fazer ali a nossa maneira assim também. Mas eu queria trazer um lugar também, porque assim, a gente tá falando, sim, do crescimento e desse lugar da ambição e da estratégia, que é um adultecimento. A gente tá falando realmente da figura do adulto, assim. Mas para mim não é impossível, sim, a gente às vezes não voltar ali dar uma resgatadinha e falar assim, gente, o coração, a criança, a essência, sempre vão ser importantes também nisso aqui, sabe? Tipo, tá existindo, vai estar lá, sabe? Não significa que ela não vá existir. É só a gente, sabe, aprender a ir fazendo com mais amor assim, essa integração. Porque às vezes a gente acha que quando a gente tá indo pro aspecto muito ambição e adulto, que a gente tá esquecendo dessa criança e desse coração, sabe? Porque tem um medo ainda nisso aí. Mas a gente não tá, não. Tá bom? Tipo, a gente não tá. É bom a gente sempre lembrar isso pra tomar nosso coração. A gente não tá esquecendo, sabe? A gente não tá indo pra um lugar que é perigoso, que é corrupto, que é nocivo, que vai ser difícil. Então, assim, eu acho que tá sendo um resgate primoroso de tudo, assim, de todas as coisas, sabe? Da gente estar aqui, né, nessa nova temporada aqui dos estudos e tudo mais, a gente está falando muito sobre os negócios, os empreendimentos, as aberturas que vêm justamente do profundo do coração, do profundo da nossa história, do profundo da história do nosso corpo, né? Então, não é simplesmente uma decisão de, sei lá, amanhã eu vou abrir uma fábrica de tal coisa porque eu preciso ganhar dinheiro, e é isso aí. Não, a gente tá aqui, tá falando de negócios que. E tudo bem também, tá, gente? Tudo certo. Se precisar ter isso para ganhar dinheiro, não é uma condenação a isso. Mas eu estou falando que aqui a gente está ali nos trabalhos, né, das lives e tudo mais, de falar com essas mulheres empreendedoras que trabalham, porque eu criei esse nicho ali, esses negócios que nascem de um lugar mais profundo mesmo. Então, só falando porque não sintam que, tipo, a gente não tá pegando na mão desse lugar que é, sim, o profundo espiritual, sim, o profundo do coração, sim, o profundo da essência, sabe? Tipo, uma coisa não anula a outra. E é justamente porque a gente quer que vocês e a gente cresça, né? Que os nossos negócios realmente se expandam. Uma terapeuta, um miraculista, uma magista, uma perfumista, e que esse negócio cresça e se torne um negócio mesmo. Então, para se tornar um negócio mesmo, a gente tem que ouvir e falar sobre essas outras coisas também, tá? Em mim, eu enxerguei muito essa falta de alinhamento mesmo entre minha criança e meu adulto, de realmente alinhar os dois, como a Kelly disse, não pular processo. É isso. É total isso, assim. E eu vejo como sabedoria isso aí, sabe? Porque
eu vejo que a criança, ela sempre vem para relembrar realmente a gente do nosso coração, sabe? Para que a gente não se perca desse centro mesmo. Então, tipo, às vezes a gente vai, aí ela dá uma puxada e fala, ô, calma lá. Mas isso aqui, esse troço aqui, você esqueceu que, tipo, isso, assim, que ver mulheres felizes era profundamente importante para você? Sei lá, sabe? Fui pra um lugar que eu tô ganhando muito dinheiro, mas não tinha nada a ver, ela volta ali, meu ecossistema dá um pane, e aí eu volto para esse centro e falo, caralho, na real era muito importante para mim tá dando as mãos para outras mulheres e que elas estivessem com o coração tranquilo. Então a criança lembra a gente disso. Por isso que sim, é uma grande união. Mas, de novo, né? Só a criança também não vai fazer esse negócio acontecer. Então, é aquela coisa o tempo todo, um trabalhando com o outro mesmo, e, e dançando e fazendo essa brincadeira e rolar, sabe? Assim, e a gente se atentar. Porque aí é isso, né? A gente se atentar quando. Não, tá bom, agora a criança tá tomando muito, e aí eu não tô conseguindo fazer ali a parte palpável, dar limites, fazer acontecer, buscar, ter estratégia e etc. Aí, de repente, esse adulto começa a tomar muito. Aí fala, ah, não, adulto, tá bom, calma aí, agora você tá tomando muito, e aí a gente não tá conseguindo ver a essência, às vezes ter um divertimento, um desprendimento, uma, sabe, ver essa coisa de uma outra maneira, mais engraçadinha também, você tá aí pra um lugar muito também, calma lá. Então, assim, a gente vai fazendo essa dança acontecer, então só falando que é normal que isso role, tá? Então, óbvio, né, aqui a gente tá falando de um homem ali que, de novo, outra época, outra coisa. A gente já falou sobre isso aqui, mas eu sempre vou trazer porque pode ter gente que chega ali no estudo de repente do nada, né? Então, somos outras pessoas, somos um coletivo de mulheres aqui, empreendedoras, têm seus negócios que são voltados, inclusive, para o nosso enriquecimento próspero, né? No sentido do nosso corpo, da nossa psique, de estar pensando em libertação, de estar pensando profundamente em humanidade, tá? Então, assim, só se lembrem que a gente só tá fazendo uma grande integração e não temam isso. Tá tudo bem, sentir o desconforto, etc, tá? Então, só quis trazer isso e lembrar da gente sempre fazer aí essa grande integração de cérebro, coração, atitudes, etc, tá bom? Tá tudo certo. É isso. Deixa eu falar em cima do que você disse aqui, deixa eu tirar minha mãozinha. Eu anotei algumas coisas que você falou aqui para eu poder citar, deixa eu só ver aqui. Começando justamente nisso, né, que você colocou sobre os cérebros também precisar do coração e da compaixão e tudo mais. Deixa eu só ver que minha letra tá péssima. Assim, você citou que dinheiro sem cérebro é perigoso, e logo em seguida você conectou com isso, né? Então, já pegando desse local aí também para as pessoas, né, que têm um certo resistência, né, com esse tipo de tema. Então, é justamente isso. O que eu penso, né, que eu posso trazer de contribuição para vocês é que vocês se lembrem de uma coisa muito importante. Primeiro, às vezes você pode ser movido por um espírito revolucionário, gente. Então, tudo bem, sabe? Você vai pensar assim, como que você quer revolucionar o mundo a partir da sua espiritualidade se você não entra no jogo, cara? Tipo assim, ah, não, vou continuar aqui de boa, com meu perfilzinho aqui de 200 seguidores, com minha essência. Gente, de verdade, aí eu vou concordar com a Marcela, isso é pequenez, é você ficar na sua escassez, na sua miséria de espiritual, de ego mesmo, assim, você é que não quer crescer, sabe? Ninguém tá falando que você não pode. Eu não vejo nenhuma espiritualidade realmente ali que tá colaborando no processo evolutivo, não as que trabalham com o processo. E eu, quando falo espiritualidade, também me refiro a religiões e pensamentos assim, que vão ficar te falando, ah, não pode, sabe? Ah, se limita aí, e seja uma pessoa muito caridosa. Depois a gente entra nesse tema, porque daí também é uma coisa que eu acho importante. Mas, assim, se você for pensar em termos de se a gente quer fazer uma revolução espiritual, precisamos atingir mais pessoas. E você não vai atingir mais pessoas se você não quiser fazer nada. Se você quiser só ficar ali de boa, levando com a sua essência, aí você levanta e faz só o que você sente no fundo do seu coração. É uma falta de maturidade espiritual. É o que eu acho. Ponto, acabou. Entendeu? Então, maturidade espiritual é você querer crescer. E estamos na matéria. Então, não adianta negligenciar. Quando eu falo assim, foque no primeiro degrau, que é da sobrevivência, é isso. Não vai começar com você, com o coração lindo, querendo ajudar todo mundo, até porque se você não tem um ponto no bolso, você vai ajudar quem? Sabe? Então, que espiritualidade é essa? Ah, mas eu vou dar uma palavra de conforto, só a palavra de conforto? Então, assim, pensa.
A criança que está com fome, a moça que está com fome, ela tem vontade de ouvir sua palavra de conforto? Sejam honestos, gente, de verdade. Quando eu tô com fome, eu viro outra pessoa. Você não vê com militância pro meu lado, que eu já fico, tipo assim, me dá meu prato de comida. A gente tem um cérebro reptiliano. Às vezes é uma questão de vocês estudarem sobre pessoas, entende? É por isso que eu falo, tá querendo levar para esse local mais espiritual? Então seja honesto com isso. Não raso, seja profundo. Sabe? É muito discurso do tipo, vamos revolucionar, sou linda, da luz, good vibes, mas a pessoa não estuda sobre as outras pessoas para realmente ajudar as outras pessoas. Então, se a gente estudasse, a gente ia entender. Bom, a pessoa, quando ela está com fome, ela vai agir pelo instinto de sobrevivência. Ela vai ter uma raiva exagerada, ela só vai pensar em comida. Tem até um estudo que fala sobre isso. Eu não lembro exatamente onde, mas eu posso pesquisar depois e mandar para vocês lá no grupo. Que fala que tem lá um processo onde eles deixavam pessoas com fome durante um período lá determinado de tempo, se eu não me engano, 7 dias. E não foi 7 dias, gente. Foi um período de 17 horas. É que eu confundo dias com horas aqui na minha cabeça. E eu só sei que no final tinha um cara que falou assim: a parte pior desse processo foi que o tempo todo eu não conseguia parar de pensar em comida. Tipo, eu não consegui pensar em mais nada, só em comida. Ele falou que isso foi muito angustiante, né? E aí, a pessoa que pensa em comida, ela quer comer. Ela é do mesmo jeito que as pessoas militam, ela não quer ler um texto bíblico, ela não quer saber se você trabalha com a frequência de luz, os seres multidimensionais. Gente, seja, sabe? Não vai. Ela não vai conseguir nem assimilar o que você tem para dizer, porque a gente não consegue assimilar quando a gente está num modo sobrevivência. Então, se está querendo crescer para propósitos espirituais, tem que ter maturidade. Se vai se limitar, então, não vai crescer tua página, não vai crescer teu negócio, então não vai atingir grandes pessoas. Então também não pode reclamar quando as coisas estiverem difíceis, porque existe leis, e aí é onde eu entro já com outra coisa. Vocês estão estudando esse livro, e tem outros livros que são iguais a esse, com a linguagem diferente, falando as mesmas coisas. Já pararam para refletir que em algum momento são leis universais? Leis dessa experiência? Existem leis que você precisa seguir para que você chegue em algum lugar. Pense em termos de reino, gente. Existe o reino animal, o reino mineral, o reino vegetal, o reino humano. Para que uma coisa seja governada, funcione direito, sem que cada um de nós fique pensando demais sobre que nem seu corpo. Será que eu estou respirando? Será que eu não estou? Não, tem um sistema que faz isso tudo por você. Então a gente tem leis governando para que tudo funcione bem aqui. E aí a gente está sendo regido por essas leis, certo? E aí a gente precisa seguir algumas leis para conseguir algumas coisinhas, irmãos. Eu tô falando aqui, eu não tô lembrando de um momento onde eu nunca tive essa questão, né, de separar. Então, eu sempre pensei que é tudo espiritual mesmo, tem só distorções, mas é tudo espiritual. Mas eu lembro que uma vez eu abri um grupo e tinha muito isso, veio muito forte, assim, pra todo mundo, meio revoltado, não acho que a gente tem que crescer. Aí eu fico pensando assim, eu falei, gente, tá bom, então, assim, vocês querem amar as pessoas, amar seu próximo, mas parece que não quer, porque não quer fazer nada de diferente para chegar nesse próximo que tá ali do outro lado do estado, sabe? Então, assim, pensem nesses termos, de sejam grandes revolucionários mesmo, mas com muita garra, sabe? Sem mimimi, assim. O que eu tenho que fazer, então? Já que tem muitas pessoas que vão pensar assim, tem as pessoas que dominam o sistema, então essa coisa do jogo de poder e tal, beleza. Você não quer ser revolucionário? Entra e revoluciona, sabe? Aí é onde você precisa manter o seu coração, a sua criança, a sua fé, para você não se perder aí, tá? Aí, quando a Marcela citou essa dinâmica de criança, que a Sol também trouxe, minha criança e meu adulto, outro ponto para vocês. Não tem como a sua criança brincar e se divertir se não tiver segurança, gente. Sabe? Isso é para a vida. Uma criança só brinca feliz se ela souber que o pai dela tá do lado, se tem um cercadinho, até a gente, né, quando tá olhando nossa criança, a gente se sente, opa, tá tudo certo. Precisa estar o ambiente, as coisas, de acordo para que ela se sinta segura. E aí sim a diversão vai ser boa, vai ser válida, vai causar uma transformação interna. Então, realmente, é preciso que a gente pense nisso com mais seriedade. E não com essas crençazinhas que a gente tem na nossa cabeça, do tipo, eu acho que, eu sinto que não, sabe? Vamos lidar com fatos. Então, para a sua criança se divertir, para você curtir a vida, para você ser espiritualizada, para você sei lá o quê, você vai precisar de segurança material. Então, o seu adulto precisa atuar. Então, a gente vai separar aqui.
esse momento aqui é o meu adulto que está cuidando das coisas para minha criança ter uma vida. Porque se ele não cuidar das coisas, eu não vou ter o dinheiro, eu não vou ter o tempo, eu não vou ter isso. E aí? Você vai ter prazer como? Sabe? Tipo, como que a sua criança vai se divertir? Então, cabe uma conversa interna de você falar, bom, minha criancinha, agora é a hora do adulto. Vou aqui para esses assuntos que a gente acha chato, mas que são necessários, que são importantes, né? Que estão intrínsecos a essa realidade. E ponto, sabe? E aí, claro, em determinado momento, porque daí vai de pessoa para pessoa, de processo para processo, você vai começar a se divertir com isso. E aí, sabe uma coisa que as pessoas falam muito, que é tem um propósito, propósito, propósito? Gente, o propósito pode ser esse. Tipo, eu quero muito ter uma fazenda, assim, eu já consigo me imaginar brincando na grama, meus filhos brincando na grama, eu quero ter mais filhos, entendeu? Brincando lá, se divertindo. Quando eu estiver olhando para essa cena, e toda vez que eu olho para essa cena na minha cabeça, esse é o meu propósito. Então, o dinheiro, tudo que tem por trás de para onde eu estou indo, é esse o propósito final. Então, eu não sento aqui para dar aula e aulas pagas também, pensando que quero dinheiro para pagar minhas contas, que não sei o quê. Não, eu penso que, cara, eu estou construindo esse propósito aqui, sabe? Vale a pena fazer tudo isso aqui que eu, às vezes, eu acho chato ou ruim, ou ler um livro que eu não gosto, ouvir o pensamento de um cara assim, porque eu estou indo para o meu propósito, construindo o meu propósito, sabe? Então, tem um propósito de verdade, gente, sabe? Não tem. E eu cliquei aqui também, coloquei espiritualidade precisa de amadurecimento, então já citei. Abrir espaço para criança, isso também já citei. Então é isso, tá? Pensem no propósito de vocês, no propósito humanitário que vocês têm e mantenham isso em mente. Isso é o que vai fazer você não se perder dentro dessa matrix de crescimento financeiro e de prosperidade, de ambição. Se você tem a criança, como Jesus citou, se você é como uma criança, se você tem essa pureza mesmo de enxergar a vida de outra forma, se você manter constantemente uma ritualística que faça você estar conectado com isso, tudo o que você vivenciar, e não só dinheiro e prosperidade, porque há um medo muito grande, né? Tudo que você vivenciar, no final das contas, você vai poder pegar essa coisa, essa substância, e usar para essa coisa linda que você tem no seu coração, sabe? Então, Marcela, a gente fala muito nisso. Eu falo, olha, eu quero ser muito grandiosa em muitas frentes. Mas não porque eu quero reconhecimento e sair na capa da Forbes, é porque eu quero poder voltar para minha comunidade, tipo assim, presentear um monte de gente. Então, se o caminho para fazer isso vai passar por isso aqui, vambora, eu tô pronta, sabe? Então, é o que eu tenho para acrescentar. Bom, então que eu tenho que acrescentar tudo. Maravilhosa. Excelente. É isso, né? É super isso, assim. E de novo, né? Aquilo, a gente critica tanto a separatividade, fala tantas essas coisas, olha a gente aqui separando, 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 e julgando, e julgando, e julgando ainda. Então, assim, é bem isso. Ele até tem, acho que na página 176, ele fala sobre essa coisa de entender que todos os que buscam riqueza devem entender e se adaptar ao sistema que controla todos os meios de obter fortunas grandes ou pequenas, que é tudo isso que a Kelly falou. É meio óbvio, né, gente? E, olha só isso que ele fala, e apresentar o lado oposto do que é mostrado por políticos e demagogos que deliberadamente obscurecem o assunto referindo-se a esse capital organizado como algo venenoso. É exatamente isso que a gente está falando. Cara, é interessante porque é isso, assim, as coisas obviamente não são nada separado. Então aqui a gente passa, né, por tantos saberes espirituais, e um deles primordialmente é a sabedoria da serpente, é a questão do veneno e do remédio. Então, você vê como tudo vai preparando a gente para, sabe, para realmente ter o crescimento espiritual, que é ter o crescimento financeiro também. Então, perder o medo, né, de que isso seja um veneno, entender que isso pode ser um grande remédio, inclusive, como a Kelly falou, para o meu conhecimento, para minha força, para toda a minha comunidade, para fazer outros crescerem junto comigo. De repente, outros são muito alimentados, outros recebem esse alimento. Porque a gente tem que lembrar que alimento, às vezes, não é simplesmente. Às vezes, não. Não é só o alimento palpável, né? Existe a enorme carência do alimento de ser visto, do alimento de ser amado, do alimento de ter voz no mundo. E a gente cresce e dá espaço para que tudo isso aconteça também. E lembrando, inclusive, a nossa ancestralidade. Todos aqueles que não foram vistos, não foram amados, que não tiveram voz no mundo, de repente, todos começam a ter. Então, assim,
Enquanto a gente tá aqui se matando, a nossa astralidade toda tá olhando e falando, pelo amor de Deus, vai logo, enriquece mesmo, tipo, faz as coisas todas, vai ser ótimo, a galera tá te apoiando aqui na moralzinha mesmo. Então, assim, sabe, tipo, é realmente por toda a gente, nossos mortos, nossos vivos, os que já foram, os que vão vir, é realmente, cara, por todos mesmo, assim, por todos, real, assim, total, a grande representação da linhagem, mesmo, assim, mesmo. Eu ia falar isso, preciso ter coragem, sim, cara, totalmente, assim. E aí, tem um trecho, assim, que ele fala também, até unindo a tudo isso, que ele fala que grandes decisões são as que libertam nações, e aí ele vai falar sobre usar as leis da natureza para levar liberdade a uma nação ou acumular riqueza. E aí eu coloquei, assim, né, tipo, porque para mim abrange tudo isso que a gente está falando, da gente sempre ter em mente isso, assim, o que é realmente riqueza e prosperidade pra gente, que eu acho que é tudo isso que a gente tá falando aqui. Então, que para mim é bem isso que ele falou, assim, as duas coisas andam profundamente juntas, né? Então, eu não tenho como libertar nações assim hoje da forma como eu quero que eu estou falando aqui, justamente se eu não alcançar essa forma de dinheiro. E aí eu lembrei muito, acho que eu já trouxe esse exemplo, mas vou trazer de novo, do meu professor de Vedanta, por exemplo. Ele era um cara que era do mundo dos negócios, eu não lembro agora, eu acho que ele é engenheiro, assim, de alguma coisa, e aí, tipo, abriu grandes negócios, tava ali com grandes sócios, esse negócio cresceu muito, então, tipo, ele fez um dinheiro muito grande, assim, milionário, e aí ele olhou e falou, agora eu posso vender e virar professor de Vedanta. Caralho, e agora ele dá aula, ele liberta milhares de pessoas. Eu amei, cara. Sim, e aí ele fala, né? Ele é engraçado porque ele fala, quando. A história dele é realmente boa, porque, tipo, ele trabalhava em alguma coisa pequena, assim, e aí ele virou e falou, cara, vou ter que fazer um troço grande aqui agora. E aí, tipo, o pai dele virou e falou, você tá louco? Como é que você vai fazer um negócio desse? Não, tal. Aí ele falou, não, eu preciso fazer, eu quero fazer. Tá. Aí ele foi lá e começou a empreender nisso aí, fazer essas sociedades, e é isso, aí cresceu muito. Aí o pai dele falou, ai, que incrível, muito bom. Aí, tipo, no que cresceu muito, deu a hora, então, dele vender. Aí ele falou, vou vender agora minha parte ali, essa sociedade, e vou pro Himalaia estudar 4 anos de Vedanta, depois eu vou virar professor. Aí o pai falou, que é isso? Você tá louco? Como assim? Aí ele foi, fez isso, virou um dos maiores acharyas do Brasil, recebendo um monte de reconhecimento absurdos na Índia, assim, que, tipo, tem muita indiana que, inclusive, não tem esse reconhecimento ali, prêmios, diversas coisas, chegando em muita gente, chegando nas mais diversas pessoas que nunca teriam palpável, assim, um conhecimento védico, então facilitando essa linguagem profundamente para todo tipo de pessoa chegar a isso. Aí eu até arrepio. Aí você me fala, e aí, sabe? Tipo, e aí, gente? É isso. Para mim, tipo, é isso, entendeu? É isso. Então, não recusem, sabe, toda essa parte também. Não recusem esse crescimento financeiro, porque isso é também não pular etapas. Pensa se ele só tivesse pensado no grande sonho que é, cara, mas eu quero chegar em muitas pessoas e a minha voz e dar aulas e libertar as pessoas do sofrimento humano. Ok, mas ele precisou antes fazer esse boom financeiro também, ter ali essa base que ia manter ele, inclusive, para fazer isso chegar nesse lugar. Hoje, essa escola de Vedanta, ela se mantém sozinha, virou um ecossistema, porque as pessoas, é tipo R$ 360 por mês, tem bilhões de pessoas, agora imagina. E aí, nisso, o que ele já fez também? Abriu a escola para crianças. E aí, que ali ele fala que é a pequena aldeia, e eles fazem vários trabalhos para os indígenas, inclusive, eu não lembro quais são ali, ele é do Rio de Janeiro, não sei assim o que é. Mas aí, enfim, o negócio, tá vendo como vai se expandindo para a comunidade? Vai se expandindo, porque não tem como, é um troço que vai se alimentando, né? Então, queria trazer, assim, esse exemplo, até por ser um masculino, então é bom também, até pra curar, às vezes, determinadas coisas, é bom, né, ver também essa face saudável e boa, que estão fazendo coisas para o nosso ânimo ali também ser alimentado com boas referências, bons arquétipos, e assim vai. Então, é isso. Quer falar alguma coisa, alguém? Certo? De boa? Pode seguir? Pode. Então tá bom. E aí ele vai começar a entrar a partir daqui, assim, que deu uma pulada e misturei as coisas, mas ele vai falar muito daqui para frente, principalmente sobre a falta de decisão e a falta de decisão ser o maior fracasso. Deixa eu ver aqui.
E aí eu trouxe até só uma coisa muito simples, assim mesmo, de se fazer, gente. Porque, de novo, às vezes a gente não sabe como é que é o caminho que a gente vai fazer, mas a gente sabe justamente onde a gente quer chegar. E se você não tá nem sabendo, é bom começar a pensar. Tipo, é isso. Pare de se vincular. Eu não tô falando pra você pensar o que que você vai fazer. Se você ainda não chegou nesse lugar, pelo menos pensa o que que é, como que você se vê de novo. Nem que você tem que colocar uma imagem ali, um arquétipo. O que que é a Marcela que eu imagino no futuro? Quem que é ela? O que que ela veste? Onde ela tá? O que ela tá fazendo? E deixa que essa força comece a puxar você. Porque quando você tem isso, eu tenho isso bem orientado. Isso já vai fazer muita coisa. Porque, tipo, é a Marcela que é assim. Se ela é assim, opa, não faz sentido eu ir por aqui, né? Porque eu acho que por aqui não vai chegar nessa Marcela aqui. Tipo, essas coisas que são óbvias, sabe? Mas a gente precisa voltar pro micro e entender, porque eu sei que às vezes é muito fácil, de novo, a gente sempre se perder na imensidão, mas a gente usa também pra gente mesmo, pelo medo de crescer, essa desculpa de tomar decisão, porque essa desculpa de, ai, mas eu não sei, mas tal coisa. Então vai saber, cara. Tipo, pelo amor de Deus. Já assustou até. Ai, é aquele meme, não sei se já viu uma vez um meme de um cara de tipo 50 anos falando do tipo, ai, vocês já viram quando vem aquela pessoa, mas você não tá preparado, não é a hora. E o cara falou, meu filho, não é a hora agora, tá 50 anos, tá grisalho, tá calvo, se não for a hora agora, vai ser a hora quando, tipo, se situa, sabe? Então, assim, é isso? Vamos, porque senão a gente cai nesse processo da procrastinação, que é, e aí se perguntar, o que eu tô ganhando com isso aqui na real? Dá moralzinha mesmo? Porque tem alguma parte minha muito forte que tá ganhando de eu estar procrastinando desse jeito. Tem uma parte minha que tá sim ganhando do que essa suposta indecisão tá fazendo aqui. Porque eu tô indecisa já tem, o quê? 10 anos? Assim, sabe? Tipo, sabe, tem alguma coisa. Eu acho que tem uma parte minha que tá ganhando mesmo com esse troço aqui, né? Acho que tem hora que a gente tem que acordar pra isso aí, sabe? Profundamente, assim mesmo. Então, que fala aí. Oi? Pra ontem tem que acordar pra isso. Total, assim, é urgente demais, urgente demais. Então, pensar nesse futuro que você almeja. E aí ele fala isso, procrastinamos como desculpas para não tomar decisão. Não, mentira, não foi ele, isso fui eu. Para não tomar decisão, porque nos apegamos, né? Mesmo assim, e o apego é justamente o contrário do fluxo, o contrário da abundância mesmo. E aí o que ele vai trazer muito forte é que a coragem, essas pessoas que querem abrir, né, que querem crescer, cara, não dá para temer a morte. E é literal e simbolicamente falando mesmo, sabe? E aí eu falei, eu escrevi isso aqui, assim, que quem quer abrir caminhos, né, tem que tomar um gosto pela queda, pela loucura. Porque outra coisa que ele traz muito, né, ele traz essa frase aqui: opiniões são a mercadoria mais barata da Terra. É exatamente isso. E aí, muitas vezes a gente, de novo, confunde com humildade o ato de sempre pedir uma opinião ali. Não, eu preciso sempre ouvir determinada coisa ali. Eu sou humilde, eu preciso ouvir isso aqui. Só que assim, gente, a gente não tá falando justamente, às vezes, tá assim, de uma galera, da gente tendo ali esse cérebro que tá abrindo caminho. Se está abrindo caminho, a gente tá falando de, às vezes, algo que não foi percorrido. Então, como é que você vai pedir realmente uma opinião, sabe? Tem coisa que tá na ordem do mistério. Tem coisas que sim, que eu peço, que eu vou, inclusive para isso, mas a gente tem que saber diferir um pouco também e entender que essa coragem primordial também parte disso, assim, dessa relação de vai precisar ser um pouco louco mesmo, sabe? E ser um pouco louco, às vezes, vai te fazer sofrer uma queda. E aí é isso, não dá pra sofrer a morte, porque nessa queda, de repente, vai cair um monte de coisas suas, vai cair uma máscara, vai cair um troço, sabe? E aí você vai perceber coisas para construir melhor esse caminho. Então, assim, é isso, assim, não vai dar, profundamente, não vai dar, assim, para temer a morte. E muitas vezes, justamente esse hábito de não tomar a decisão certa, a gente não tá tomando porque a decisão certa vai matar partes nossas que não querem morrer, né? Que a gente não quer que elas morram. E geralmente essas partes que a gente não quer que morram são justamente essas partes que guardam e que são as personas desse pequenino desejo ganancioso que a gente estava falando lá atrás. Então, assim, foda. Mas, tipo, sabe, eu não vejo outro caminho. Então, por isso que a gente sempre fala aqui do que conviver e viver profundamente com a morte mesmo. Porque crescer vai ser isso o tempo todo.
Tava me escando ficando louca todas as vezes eu vi chorando de medo. Menina, assim, dá muito medo. Fica assim, abraçada daqui. Mas que bom que você tá arriscando e ficando louca, porque geralmente é as duas coisas juntas mesmo, isso é ótimo. Sim, tá no caminho certo. É isso aí. Tá tudo certo, que bom, é isso aí, sinal que tá no caminho certo mesmo. Inclusive, você veio parar nesse estudo hoje, então você vê que tá mesmo, né? É isso aí. Vai ter que Então, anotar só de choros, tá? Medos, e porque isso vai constantemente acontecer. sim, total, total demais. E o quanto isso também serve, gente, já que a gente estava até falando desse aspecto relacional, né? Essa coisa de abrir caminhos, é isso, eu coloquei aqui, serve para o financeiro, serve para as profissões e serve para as relações também. Porque às vezes a relação que eu quero viver, por exemplo, nenhum dos meus viveu. Nenhum sabe que é possível, por exemplo, tipo, viver uma relação que a gente orbite em torno de um outro lugar que esses outros não orbitaram, a partir da postura que esses outros não tiveram, com um parceiro, uma parceira que foi diferente totalmente do que eles acharam que era possível existir, sabe? Sol, é o livro Quem Pensa Enriquece. Tá lá na. Eu não sei se tá fixo. Eu vou mandar de novo lá no grupo, Tá, tá? O tá PDF. na É. Mas tem também na mídia do grupo. Se não achou, tem na mídia do grupo, aí na biblioteca do grupo você acessa também, que ele tá lá na biblioteca. Você procura na abinha que tem lá. É, então, enfim, é isso, né? Serve para tudo. Aí eu vou lá, por exemplo, e começo a pedir conselho para pessoas que, cara, na real, aí você vai olhar, tipo, essa pessoa, as relações que ela viveu, a forma como ela vive essa vida afetiva, etc., são formas que, na real, eu não quero para mim. Mesmo que eu não saiba como que eu vou chegar ali, e ache que nem é possível, enfim, eu tô abrindo caminhos. Se eu tô abrindo caminhos, eu realmente nem sei, sabe? Tipo, tem algo em mim que sabe, mas tem algo que não sabe porque não viveu. E os outros não viveram também. Então, também acreditar profundamente nisso, sabe? Então, aquele sentimento que você tem, por exemplo, que dá para viver uma relação saudável, profunda, verdadeira, como você tá pensando aí, não sei, do jeito que tá pensando aí, e você olha em volta e fala, cara, não sei, acho que não é, porque ninguém viveu isso. Eu não conheço ninguém. Que legal, abra os teus caminhos. Então, sabe? Porque é possível, cara. Se isso tá tão forte latente no seu coração, é possível. Então é isso, assim, serve para tudo. E você vê que quando você, mesmo no aspecto relacional, né, se abre para isso, sim, muitas vezes você vai morrer. Você vai morrer muito nas relações que vai, nas parcerias que vão começar a vir à sua volta, porque você tá justamente buscando e abrindo caminhos, não tá? Você tá buscando um lugar, essa relação, que até então você nem sabia que poderia existir ou não. Então vai ter muita morte, né? Vai ter muita morte, você vai se deparar com muitas quedas, que vão te fazer realmente chegar ali no âmbito, né, desse âmago desse coração, desse âmago dessas finanças, desse âmago dessa profissão, enfim. Então, eu vejo que o caminho de quem abre caminhos é trilhar com a morte mesmo, assim. Por isso que a gente sempre tanto bate na tecla aqui de tomar tesão, prazer por isso, né? E nunca não ficar levando como um peso, um negócio horrível e tal coisa, ai meu Deus, e normalizar mesmo, tipo, normalizar a morte vai facilitar muito a vida de quem quer libertar uma nação. Simples assim, mas é literalmente isso, sabe? É literalmente isso mesmo. Nossa, E total. deixa eu ver aqui para acabar, porque eu acho que eu tenho mais duas aqui para completar. Ah, ele tem uma frase que tem a ver com isso que eu estava falando também, que ele fala: o mundo tem o hábito de abrir espaço para o homem cujas palavras e ações mostram que ele sabe aonde vai. É isso que a gente está falando aqui. Então, tipo, se você sabe, a cara é ali, ó, tá, é lá. Aí entra, tipo, toda a jornada de, sei lá, de míticas, de, tipo, sei lá, de tudo, sabe? Você tem a sua grande aventura, de repente as armas vão ser dadas, vai aparecer fulano, ciclano, e as coisas vão começar a acontecer. E aí você vai falar, nossa, porque é isso, o mundo tem o hábito de abrir espaço para quem cujas palavras e ações mostram que ele sabe para onde vai. Então, isso por isso que eu tô falando, você definir já é um norteio absurdo, porque as coisas começam a se abrir real, sabe? Começa mesmo. E aí vai, anda, vai abrindo, sabe? E é isso. E, de novo, assim, aí eu até retornando um pouco pro desafio, que às vezes a pessoa não sabe nem o que é esse objetivo. E aí volta de novo para a história da sua vida, gente. Geralmente o nosso grande objetivo tá na história da sua vida.
acreditar na forma que os nossos ancestrais viveram, aí vai olhar para a história da sua família, por exemplo, vai olhar o que foi o sofrimento master ali, vai olhar o que você sofreu, qual que foi a sua grande dor nessa vida, né? O que permeou ali as histórias. Isso tá falando, de novo, né? A nossa vida é uma construção desse objetivo, a nossa vida né, é a construção desse grande império, dizer aí, que a gente tá falando, desse grande templo dourado. Se vai. Então, tem até na primeira live que a gente fez ali, de empreendimentos e tudo mais, cara, dei um mapinha bem legal para fazer, assim, com relação a esse início de construção de carreira, de coisas, tá lá no YouTube, nas lives da Colmeia, é a live, a primeira, assim, vocês podem assistir ali. Sim, cara, é muito bom. Ele dá um norteio bem legal, né? Sté, que bom que você fez, que foi bom. Para isso, para a gente começar a entender a nossa história, porque é a hora que a gente pega ali e cria esse mapa e viu que, nossa, eu achava que eu não tinha nada, que estava perdida. Olha aqui, na real, eu já tenho meu templo dourado real. Tem a base, as colunas, a estrutura, o teto, o que que é. Agora eu posso expandir o meu império, sabe? Então, é esse poder estrutural que às vezes falta, e para isso a gente precisa olhar para a nossa história, tá? Entender o que esse livro está dizendo ali, né? A moral da história até aqui, etc, sabe? Pra gente poder ir. E aí é isso, aí minhas anotações acabaram. E vocês? Estamos bem? Em trazer algo? Eu, se eu for falar, vou falar em cima do que você disse. Stephanie quer falar alguma coisa? Acho que você estava sem microfone, né? Estava no trabalho. Falou. É verdade. Vou falar uma coisa. Beleza. Olha, eu fiz umas anotações que eu estava falando para eu falar em cima disso, porque é muito mais fluido, eu acho. Porque também, realmente, gente, hoje as minhas anotações estão muito aleatórias. Mas, né, próxima aula eu vou ver se eu faço uma linha do tempo mais organizada, muitos dias sem participar desse encontro maravilhoso. Você falou sobre a decisão, né, as grandes decisões que são libertadoras, e aí até eu coloquei aqui, né, que o universo responde a sua decisão, porque de fato quando você decidir ir para um lugar, tudo vai começar a colaborar. Assim como as coisas ruins vão começar a mexer aonde precisa ser mexido mesmo, dentro da gente, porque aquela partezinha ali estava meio que resistindo muito ao crescimento. Então, a Marcela falou, se acostume com a morte. Tem um professor que fala, ame problemas, e aí eu sempre fico tentando lembrar disso. Amo problemas, amo problemas, amo. Por quê? Vai rolar problema para mais de metro, assim, sabe? Então você tem que gostar, começar a desenvolver um certo gostar, né? De resolver problemas, sabe? De procurar, de usar sua criatividade, falar o que que eu posso fazer para resolver isso daqui. Porque senão vai ser ruim pra cacete crescer. Vai ser muito horrível. Então, é mesmo o local nosso que precisa decidir. Eu estou indo para esse lugar, interessa o que eu vou fazer, eu vou chegar. Né? O Joel J tem uma frase também que fala a pessoa que. Eu acho que é um corte de uma entrevista. Ele fala assim: que a pessoa que vai vencer, porque ela vai vencer, porque ela sabe, ela constantemente está trabalhando para isso. Então, quando ela chegar na linha de chegada, ela vai comemorar, ela já sabe até como, porque ela sabe que ela vai vencer. É uma questão de tempo. Entende? Então, quando você toma uma decisão, não importa o que, quando você vai. Sabe? Aquela lei, aquela frase da lei da atração que fala: não interessa o como, sabe? Então, assim, foca no objetivo final. Como você vai descobrindo e construindo na jornada. Porque, assim, aquele que vai ter a fazenda que ela quer não é a de hoje, gente. Eu tenho certeza absoluta. Porque, tipo, quando eu olho hoje para o meu crescimento, eu penso, gente, eu ainda não sei lidar com essas finanças aqui, eu não sei. Então, em termos grandes de fazenda, como é que eu vou lidar com esse trem? Sabe? Quem vai administrar? Só que aí também entra o nosso sistema de crença. Que aí é quando a Marcela falou, você está por uma geração da sua família. Tá? E eu não aprendi nada disso. Gente, meu avô tinha uma casa, entendeu? Sim, ó, uma casa, não era nem roça, porque tem gente que tem um avô que tem a roça. Meu avô tinha uma casa, gente, sabe? Meu avô, na verdade, meu avô paterno, ele tinha algum quintal, um negócio ali que ele plantava, mas também muito pequeno. Essas pessoas, elas não sabem administrar coisas maiores. Então, na minha linhagem, mesmo que tivesse tido alguém que administrou coisas grandiosas ali, tem os meus antepassados que foram escravizados, então eles estavam administrando para os outros. Então, eu sei esse local de servir o outro, entende? Então, assim, você não vai ter referência se você quiser estar fazendo uma coisa nova. Você não vai realmente olhar para sua história e corajada, e eu nasci para isso. Gente, a sensação de que eu não nasci para isso
vai te perseguir constantemente até você conseguir vencer isso e, sabe, pular essa fase, né, integrar isso dentro de você, falar, realmente, eu não fui criada para isso, mas eu nasci para isso. Então, assim, eu não fui criada para fazer o que eu tô fazendo hoje. Até porque ninguém na minha família é espiritualista, sabe? Ninguém, gente, fala desse jeito, sabe? Se impõe, assim. As pessoas da minha família, elas justificam-se demais uns para os outros, sabe? Ninguém. Então, assim, eu não fui treinada para o que eu tô fazendo agora, para o que eu faço na minha página, para dar aula, para. Não fui. Então, vários momentos eu penso, gente, eu não sei fazer isso porque eu não fui criada para isso. Só que pode ser que a sua mente fale, você não nasceu para isso. E realmente, quando a gente vai pensar em termos de geração, agora me veio na cabeça, lá na barriga da minha mãe, ela não estava sentindo que eu seria isso aqui que eu sou hoje, entende? Então, não, eu não fui nem gerada para isso, entende? Eu fui gerada para ser uma filhazinha, inclusive a minha mãe queria que eu fosse professora. Eu sou professora, mas não do jeito que ela queria, porque eu não me formei em pedagogia. Eu sou educadora. Então, a gente não foi gerada para algumas coisas que a gente está querendo fazer. Então, sim, vocês vão se sentir sozinhos até que vocês entendam o poder da ambiência, o poder de estar em aulas como essa, em grupos, em vocês realmente conversarem no grupo, mandarem perguntas no grupo, sabe, questionarem, Marcela, pedir referências lá na página do Instagram, participarem mesmo. Fazer do digital a sua comunidade, que às vezes você não vai ter perto de você, que você não tem no seu grupo de amigas. Que amigos estão indo para o mesmo lugar que você, que amigos também, sabe? Às vezes você está pensando, poxa, mas o meu marido também. Você já pensou em termos do seu marido não ter um grupo, um ambiente e tal, que também o incentive, que também o encoraje, que tenham conversas nesse nível? Então a gente não tem referência na família, a gente não tem referência interna, a gente não tem referência emocional para falar, poxa, minha tia, ela foi uma mulher que conseguiu abrir uma fábrica de não sei o quê. Então, assim, às vezes, só de pensar na minha tia, eu vou sentir que eu tenho essa referência emocional, que eu dou conta, que tá no meu sangue. Uma coisa que me motivou, por exemplo, saber que meu pai sempre foi um grande artista e um bom vendedor. Gente, meu pai vende qualquer coisa. Dia desse ele comprou 2 fradeiras sem querer no TikTok. Queria cancelar a segunda, não conseguiu. Aí, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vendeu no mesmo dia que chegou. Então, eu tive esse negócio de pensar, meu pai é um bom vendedor, então tá no meu sangue, sabe? Tipo assim, tá no meu sangue. Mas quando não tiver dentro de você essa referência, que vocês entendam que não dá pra ficar choramingando, você vai ter que buscar suas referências. Você vai ter que fazer uma lista ali de pessoas que te inspiram, né? Pessoas famosas, de sucesso, e também ter pessoas assim como nós, que estão começando, que já quebrou a cara, que também está se entendendo, que está se encontrando, entende? Para ler essas pessoas, para ver o que elas fazem, para ter essa referência. A gente está lendo esse livro para entender esse mundo, para ter essa referência que a gente não tem. Então, ninguém lá na minha comunidade que eu nasci vai ficar falando do jeito que Napoleão Hill fala, gente, sabe? Mas eu preciso entender esse universo, sabe? Então, tem esse negócio dentro de vocês, que isso muito. é, Realmente, você precisa treinar todos os dias a pensar assim, porque vai ter momentos que você vai se sentir sozinha, insegura, sem apoio, sem com quem desabafar, mas criem os ambientes de vocês, a comunidade, a comédia de vocês, para isso, sabe? Em prol disso. Novamente, a gente volta lá para a primeira coisa: capital de amigos em volta. Tá? Amigos que também te deem sustento emocional, que sejam esse tipo de rede de apoio, sabe? E até mesmo gente que não fez, mas que não vai te diminuir, mas apenas vai falar, amigo, você não fez, tá tudo bem, você sentir medo, mulher, dá uma chorada aí. Então, por isso que eu falei pra Sol, vai ter choro o tempo todo, medo de você não estar sendo lúcida com as suas escolhas. Eu mesmo já tive inúmeros medos de dar um passo maior que a perna, e dei o passo maior que a perna mesmo. Sabe? Porque, tipo assim, gente, eu sou prática, eu sou de touro, então vocês veem pela minha fala, que eu sou o tipo de pessoa que, assim, não pensa muito, não, vai lá e faz. Porque se você pensar demais, você se sabota. E eu vi a Marcela falando disso, né? Em vários momentos eu coloquei aqui sobre a sabotagem, que é a pessoa não saber o que ela veio fazer, propósito, missão. Decide. Escolhe uma coisa. Olha o tanto de trem que você fazer. Sabe assim, só escolhe. No processo, você vai começar a se lapidar tanto que você vai começar a se descobrir o que você quer realmente de verdade. Então, gente, para quem tá perdido hoje, que não sabe por onde começar, mas pelo menos tem aquela vontade de crescer, de fazer alguma coisa diferente para aumentar a renda da família, escolhe uma coisa para a qual você acha que você dá conta. Porque primeiro você vai ter que driblar sua crença interna. Então, assim, só escolhe o que você dá conta. Ah, eu não dou conta de fazer a perfumaria igual Marcelo, mas eu dou conta, de repente, de vender isso aqui, sabe? Um produto de outra pessoa.
faz primeiro o que você dá conta. Porque se vocês não começarem logo o processo, você não vai trabalhar suas crenças, você não vai trabalhar sua insegurança, você vai fazer que nem a Marcela falou, é 10 anos ainda parado pensando, um dia eu começo. Quem sabe que no dia que eu descobrir meu propósito, no dia não vai chegar esse dia. Algumas pessoas acham que, eu vou no atendimento espiritual, que aí meu mentor vai falar, as egrégoras espirituais estão trabalhando para que a gente tenha autonomia. Então, vamos observar cada dia que passa. Não existem mais atendimentos onde você recebe coisa mastigada, gente. É sempre um estímulo para você pensar, um estímulo para você decidir, um estímulo para você se reconectar. Entende? Então, é só você decidir. Fala, eu vou começar por aqui. Você vai ver que em um ano você vai estar outra pessoa fazendo outra coisa. E de repente você foi lá no curso da Marcela, igual eu falei, se mexe nessas coisas, gente, participa de medição de trem que não tem nada a ver com sua vida, mas que tá ali para você. Porque de repente você tá lá na aula da Marcela de perfume, e ela falando de aroma, e ela falando que o doce tem a ver com isso, e aquele outro, e você entendeu uma coisa cabulosa sobre você, assim, absurda, encantadora, que você não sabia. E que você não ia descobrir só fazendo passo a passo ali, sabe? Deixa eu ver aqui algo que me ensine a descobrir o meu propósito. Não vai ter isso, algo que te ensine, tá? Então, de verdade, o propósito a gente descobre dentro da gente, é como a Marcela falou, tem a ver com a sua história, tem a ver com os seus bloqueios na vida. Então, geralmente, nós estamos predestinados àquilo com o qual a gente mais sofreu. Pessoas que sofrem no âmbito da sexualidade, que têm vício em pornografia, que sofreram um abuso, gente, eu sofri, né? A gente tem caminho para ter intimidade maior com todas as coisas, inclusive com o espiritual, intimidade maior com a gente. Eu falo até arrepio. Por quê? Porque você foi afetada, e aí uma referência para vocês do livro do Napoleão Hill, aquele do diabo, amigo. Qual é o nome dele mesmo? Mais perto do Ah, diabo. uhum. Mais esperto que o diabo. Esse livro vai falar justamente disso para quem tem interesse. Todos os seus bloqueios têm a ver com o seu propósito, porque você foi bloqueado justamente naquilo que você tinha mais potencial. Então, as pessoas que têm maior potencial de ter intimidade maior com todo mundo, com a humanidade, com o mundo, com Deus, elas vão ser bloqueadas na intimidade, porque sexo e vida sexual não é só puro e prazer. E também vai ter uma questão de com prazer, mas também nessa questão da intimidade, porque geralmente a gente não consegue ter intimidade com as pessoas, porque a gente fica tipo, você vai me invadir, você vai me abusar, parará, entende? E, gente, eu fui refletir no dia que eu descobri isso, eu falei, cara, desde nova, eu e Deus, a gente é best friend, sabe? Assim, porque eu conversava com ele como se ele estivesse do meu lado. Intimidade, sabe? Sempre eu falei, não acredito. E todas as outras coisas. O que eu faço hoje tem a ver com o que eu vivi, com o que eu não vivi. Então, eu não vivi bons relacionamentos, eu não tenho referência. Eu nasci pobre, então na minha família nenhuma mulher prosperou. Então, tudo tem a ver com o que eu senti de carência, né? O propósito que eu estou fazendo hoje, que eu estou guiando mulheres na minha página e tudo mais. E vocês também, gente, não é difícil de encontrar. Mas às vezes a gente precisa realmente olhar para a nossa dor, para a nossa sombra e descobrir ali o seu maior bloqueio. E aí você vai entender, você é a sua grande salvadora, entende? E aí o que você faz? Você está indo abrir seu caminho, curar ali suas feridas, te dar o que te faltou. E nesse rolê aqui, você encontra um monte de gente igual você, que precisava que você fizesse esse negócio, entendeu? E aí sim, esse é o verdadeiro propósito, entendeu? Não exatamente o que você fez, mas quem você tocou, quem você transformou, assim como você se transformou no processo. Então, tem coisas mais profundas numa leitura como essa, num livro como esse, e eu espero que vocês reflitam sempre, sempre, sempre nisso, tá? Eu acho que é só isso. É isso mesmo. Decisão. Ah, sim, a última coisa que eu anotei foi que a Marcela disse lá de crescimentos, e eu coloquei aqui, todo crescimento externo é um crescimento interno, e todo crescimento interno exige um crescimento externo. Então, assim, vocês querem crescer de verdade? Vai ser assim. Se você quiser crescer externamente, você vai ter que crescer internamente, porque se você for parar para pensar em pessoas de grandes fortunas, essas pessoas, elas têm uma inteligência emocional absurda, porque para você governar grandes coisas, você precisa ter fundamento interno grandioso. Tá? Não dá para ser fraco, não dá para cair por qualquer opinião, por qualquer hater de internet, a pessoa que falou mal do seu produto que não gostou, entende? Ou o primeiro reembolso, ou a primeira live que você abriu que só entrou duas pessoas. Então, quando a gente tem essa dificuldade emocional, que eu não gosto de chamar de fraqueza, né? Porque às vezes é um processo ali, você não vai conseguir sustentar coisa grande. E vice-versa, se você quer crescer internamente, então às vezes sua busca aqui é autoconhecimento, é profundidade espiritual, saiba que você vai ter que crescer externamente, porque depois que você vê uma coisa, você não desvê mais.
Então, se você aprender uma coisa grandiosa sobre a espiritualidade e o como eles querem mudar o mundo e a humanidade, não dá para você dormir e acordar querendo mudar só o seu mundo. Então, você vai ter que crescer externamente. Não é opcional, gente, isso que a gente está dizendo. A única coisa que acontece é as pessoas resistem, mas não existe opção. Todos os crescimentos externos têm a ver com os internos e os internos com os externos. Então, senhores, despertem. Entendem? Maravilhosa. E acho que é isso aí, né? Essa chave aí foi bem primordial da gente voltar para esse lugar de lembrar que é isso mesmo. Assim, se eu tô com tanto medo desse dinheiro, eu tô com tanto medo desse crescimento externo, eu tô com muito medo, na verdade, do meu interno, eu tô com muito medo do meu grande encontro comigo mesmo, eu tô com muito medo de crescer nas minhas profundezas, na verdade, de tudo que eu vou encontrar ali, porque é isso, não é uma coisa separada da outra. E isso que a Kelly falou, né, do quanto que o crescimento faz a gente entrar num novo patamar, assim, de liderança emocional na nossa vida também. E aí, enquanto ela tava falando, eu lembrei, cara, da história que eu tava vendo, apareceu ontem pra mim, da Anitta no jogo, falando quando ela foi no show do Bocelli. Que ela foi chamada, e aí ela entra no palco e, tipo, sei lá, 40 mil pessoas começam a vaiar ela. E aí você pensa, eu fiquei pensando, caralho, sei lá, se eu fosse numa palestra com 5 pessoas e uma pessoa fizesse uma crítica, minha voz já começava a entravar, que eu já não conseguia falar as coisas, eu ia me embaralhar, sei lá, eu ia me perder, embalar. Ela entrou lá, 40 mil pessoas vaiam ela, a mãe ainda canta uma ópera e termina aplaudida por essas 40 mil pessoas. Então, assim, é justamente isso, sabe? Tipo, o crescer vai colocar a gente ali em ambientações, em coisas que vai, às vezes, muitas vezes, mexer com as nossas vísceras, e aí a gente vai ter que aprender um lugar mais sólido que a gente tenha por dentro. Né? A gente vai ter que aprender que tem algo mais profundo que nos sustenta e segura também. E aí isso é aprender a não ficar vítima das coisas e das circunstâncias, né? E isso é crescer. Então, muito forte tudo isso. Queria agradecer vocês todas, tá? Com muita saudade de ter pessoas aqui pra gente compartilhar sobre a leitura Também, também. mesmo. Todas pela participação, todo amor aí do mundo pra vocês. Um lindo finzinho de quinta-feira. Para todas, gente, olha, muito obrigada. Obrigada, amiga, você é maravilhosa. Só por ter participado, volte mais vezes. Stephanie sempre esteve aqui, minha senhora. Isso aí. Um beijo a todas. Tchau, tchau.